Olá, estamos aqui de volta para a nossa segunda aula. A nossa aula que é uma continuação da primeira, porque o nosso grupo aqui está de volta e nós vamos continuar falando um pouquinho do propósito missionário da unidade de ação. Sejam bem-vindos novamente e agora trazendo um case de sucesso, um projeto muito interessante que pode ser replicado, né, que são as tardes missionárias. E eu queria começar, já que todo mundo já conhece vocês, você que não assistiu a aula 1, volta lá e assista a aula 1. Eu queria já começar entrando no tema, perguntando para vocês o que é essa tarde missionária da unidade de ação, que começa ali na manhã, né, Eduardo? É verdade. Na outra aula nós falamos da importância do professor mobilizar os alunos, nem vou dizer alunos, as suas ovelhas, né? Já que o professor é um pastor, né? Então, mobilizar suas ovelhas no sábado pela manhã com relação às atividades que vão ser desenvolvidas à tarde. Então, aquele momento ali na escola sabatina, momento de reunião e unidade, é momento de organizar tudo. A partir daquela organização, assim as unidades já estarão preparadas para sair à tarde, né? Então, só que tem um detalhe importante. Entre a escola sabatina, o culto e as atividades da tarde, nós aconselhamos, e fazemos isso e dá muito certo, realizamos o Junta-Panelas. Momento social, momento de confraternização. Momento histórico da Igreja Adventista, momento viu? histórico, importante, todo mundo gosta, Todo né? mundo. Então, Junta-Panelas ali, porque ele tem dois propósitos. Primeiro, fortalecer ali o vínculo entre os membros da igreja. Está vendo aqui até foto, né, Isso, que vocês fazem. as fotos mostram isso. Os irmãos ficam mais próximos uns dos outros, né? Nesse momento de junta-panelas. Momento de saborearmos ali vários temperos, né? E um outro objetivo é fazer com que os membros fiquem em casa, na igreja. Com o junta-panelas, eles ficam ali. Depois desse momento, nós saímos às ruas para desenvolver o trabalho. Então, tudo começa de manhã com a organização das atividades na unidade, depois do culto junta-panelas e à tarde, unidades nas ruas. E nesse momento a gente aproveita o momento que os irmãos não vão para casa, permanece ali no local do almoço, pode ser na igreja ou não, depende da realidade da igreja. Aí tem um momento ali da conversa, da confraternização, e logo em seguida a gente já faz o planejamento. A gente planeja qual vai ser a ação. Nós temos várias ações para ser feitas nesse dia. A gente planeja se a gente vai fazer visitas aos afastados, se a gente vai fazer as orações, oferecer a pesquisa de oração. Tudo isso a gente planeja ali naquele momento. E depois disso a gente vai para a ação. Na verdade, Renata, nesse momento, acho que a palavra mais adequada não sei nem planejar, é organizar. Porque o planejamento já foi feito na parte da manhã na unidade. Alguns minutos que são reservados para isso ali. Na parte da tarde, depois do almoço, é a organização daquilo que foi planejado na parte da manhã. Já organiza ali para sair, né? Sim, porque já organizou os nomes nas unidades. Já sabe quem são os afastados, já sabe quem são os doentes. Aí, naquele momento ali, a palavra realmente correta seria a organização. Organiza isso, qual grupo vai para onde, e aí a gente dá continuidade. E essa ação da tarde, ela é o melhor da semana, é onde a gente vai colocar em prática tudo aquilo que planejamos, né? Ou seja, se é a questão da visitação, a gente vai visitar, né? A gente sai para fazer pesquisa de oração. Então, ali a gente começa a colocar em prática mesmo a ação propriamente dita, né? De tudo que a gente planejou. O ideal é fazer com que frequência essa tarde missionária? Olha, nós temos realizado uma vez ao mês, ou seja, no sábado missionário, que geralmente é o primeiro sábado de cada mês. Então, o sábado missionário fica muito bem caracterizado, com as atividades começando de manhã na classe dos professores, antes das 9h, na unidade, antes da recapitulação da lição, junta-panelas e igreja nas ruas à tarde. Inclusive, o sábado missionário, ele tem até no manual da igreja. Ele é todo primeiro sábado de cada mês, sendo que nós temos algumas coisas acontecendo nas igrejas, que são individuais e pensantes. Então, pode ser que ele ocorra no segundo sábado, a gente vai adequando, mas ele
primordialmente pode ser aos primeiros sábados. Então, ele é uma data já preparada pela igreja no calendário para que você, com a sua unidade, trabalhe de forma missionária. Então, assim, dá para planejar, Dá para planejar. né? Com essa data ali já instituída, uma igreja que não faz o sábado missionário já está saindo atrás aí, porque já é uma motivação a mais. Eu tenho uma data no calendário, então naquela data, muitas vezes não é marcado nenhum tipo de programação à tarde na igreja, para Sim. exatamente os membros estarem voltados para a missão nesse momento que é escolhido para isso, né? Exatamente. E esse momento, as unidades podem se unir para isso. Não precisa ser só um junta-panelas de uma unidade especificamente. Pode ser entre unidades. Aí a coisa fica muito mais interessante, avança muito mais. Tem um detalhe que o Danilo falou agora há pouco, e eu concordo plenamente com ele, é pôr em prática à tarde aquilo que foi planejado pela manhã. Só que eu vou mais além. É pôr em prática à tarde aquilo que Jesus planejou para a sua igreja, que é Amém. ide, fazer discípulos em todas as nações, batizando, dando estudo bíblico, preparando essas pessoas para o batismo, preparando essas pessoas para um dia morarem no céu É a conosco, né? É o nosso concretização, planejamento. é a Dar conforto aos concretização do doentes. modelo bíblico na prática. Sim. Exatamente. É isso prática aí. bíblica. Amor em relação ao pastoreio e o id por meio da missão. Então, Eduardo, pensando nisso, por que o evangelismo precisa sair do templo e ir até as pessoas? Muito, muito importante. Eu penso em Jesus. Jesus fazia isso. Jesus estava nas ruas, nas vielas, Jesus estava nos lares, socorrendo as pessoas, atendendo às necessidades delas. Eu lembro de pastoreio, né? O cuidado com os enfermos. Quantas pessoas Jesus curou? Foi dentro do templo? Nas ruas, foi nos lares. Lembro também de Jesus cumprindo a missão, que é pregar o evangelho das boas novas, o evangelho da salvação. Então, quando eu penso em igreja nas ruas, unidade nas ruas, eu penso exatamente nisso. É o que Jesus quer que nós façamos. E eu acredito que vocês aqui, todos vocês, né, já devem ter visitado várias pessoas, né? E eu queria saber, Renata, de você, o que a gente aprende na prática ali dessas visitas missionárias, né? Do contato direto com as outras pessoas. A gente aprende e sente muito no coração que as pessoas estão sedentas. Elas estão aguardando para que a gente vá. E sinto também que a igreja tem esse dom. Só precisamos despertar. Dar um exemplo de um momento que eu vivi. A gente estava nas 10 horas de oração. E aí chegou o dia dos 10 horas de jejum. E me convidaram para a igreja de Austin fazer um momento ali. E aí eu desafiei os irmãos, que em 10 minutos eles fossem à rua, na rua da igreja, e ali eles procurassem em duplas ou trios uma pessoa para orar e oferecer oração. Olha, eu vim aqui oferecer uma oração para você, você aceita? Qual área da sua vida você gostaria que eu orasse? E eles foram. Eles ficaram estranhando, mas foram. Foram motivados aí. E chegando lá, eles fizeram oração, bateram na porta dos vizinhos, e com isso nós conseguimos 9 contatos, e 3 estudos, e uma pessoa querendo visita. E uma delas foi uma senhorinha, vizinha da igreja, falou assim: estou o dia inteiro escutando os louvores, que bom que você veio aqui na minha casa. E ela pediu que voltassem lá, e eles continuaram motivados, e até hoje lá, a gente já tem marcado para voltar lá, para continuar o trabalho. Eles estão fazendo essas visitas e acompanhando essas pessoas. É incrível ver como as pessoas estão sedentas, aguardando. E eles foram para oferecer oração e voltaram com estudos bíblicos e com pessoas querendo conhecer melhor a igreja. Muito bom. Fora que a nossa perspectiva, né, muda tanto, né, de você ter vivência ali com aquela pessoa, você entende melhor, você trabalha de uma forma melhor, você planeja melhor. Como cristão, você muda. A igreja muda, a igreja ela mudou. Inclusive, outras pessoas que nos conhecem chegou para o meu esposo e falou: olha, eles estão lá esperando vocês voltar, eles estão motivados, eles estão trabalhando. Então, a igreja muda, a pessoa que se propõe muda. Interessante. Os mais beneficiados nisso tudo
somos nós mesmos. Nós Somos os visitadores, aqueles que visitam as pessoas, aqueles que estão batendo em porta, proclamando a mensagem de Jesus, levando o consolo a elas. Nós somos os grandes beneficiados. Por quê? Não estou falando isso porque eu acho, é um achômetro meu, não. Porque a gente vive isso na prática. Então, no final do dia, mesmo cansados, nós estamos realizados. Realizados porque fizemos o bem aos outros e, com isso, fizemos bem a nós mesmos. É isso aí. É fantástico. E Danilo, por que ações simples, né, como visitas missionárias, convites, elas podem gerar grandes resultados espirituais? Como foi falado aqui, né? São pequenas ações, né, que começam a transformar a nossa vida, né? A gente começa a ver um evangelho de uma outra forma, da forma que Jesus quer, que a gente cuide das pessoas, né? E as pessoas estão sedentas de ouvir a palavra, de ouvir a mensagem. Só que basta uma ação nossa, né? Nós saímos para fazer. E essas ações vão começando a transformar. A gente passa, como o Eduardo comentou, a gente passa o dia inteiro, né, trabalhando para Jesus. E quando a gente chega a parte da tarde, a gente está cansado, mas não é um cansaço assim, é um cansaço que aquilo ali te eleva, entendeu? Te transforma. E você começa a enxergar o evangelho com uma outra forma, com o amor de Jesus Cristo. E transforma a pessoa também que recebeu a visita. Ela se sente ali valorizada, né? Cria relacionamento, que é o importante. Essa senhora lá, que é vizinha da igreja, ela falou assim, eu estou aqui o dia todo ouvindo os louvores, nossa, e que bom que vocês vieram aqui me visitar. Então ali já criou um relacionamento, um vínculo ali, entendeu? É o que as pessoas estão esperando a gente agir, a sair, né, para ir visitar as pessoas, conhecê-las. Mas basta a gente começar a agir, né, ter uma ação. Cria um relacionamento, né, com O as que mais pessoas. a gente ouve, Danilo, é as pessoas falarem nas igrejas. Minha igreja está parada. Minha igreja está muito devagar. Falando principalmente na parte missionária. Mas falta exatamente isso. Falta Um movimento. movimento, A igreja que Essa é a não tem um palavra movimento missionário é uma igreja que vai ficar assim mesmo. Uma igreja parada, uma igreja devagar. Mas esse movimento missionário, ele precisa partir de um líder. E o professor da escola sabatina, o professor da unidade, ele é o líder da unidade. Então ele tem autonomia para promover essas atividades. Ele pode até fazer uma parceria com a direção do Ministério Pessoal, que é muito legal. Pode até fazer parceria com outros departamentos da igreja. Quem sabe, numa determinada tarde, leva o Clube dos Desbravadores, leva o Clube dos Aventureiros, né? Faz uma parceria com a ASA, faz uma parceria com o Ministério da Mulher. Então, toda a igreja pode ser envolvida, mas isso aí precisa partir de alguém, esse movimento partir de alguém. Porque eu sempre falo que na igreja as pessoas avançam muito mais se houver esse movimento. E as tardes missionárias são um movimento fantástico. Sim. As pessoas vêm junto, principalmente quando elas percebem que o resultado está sendo contabilizado, há resultados. Inclusive, falando em resultados, uma questão interessante é que toda a ação, ou quase toda a ação de rua ou de lares que nós fazemos, nós apresentamos no sábado seguinte ou algum outro sábado como testemunho, lá no finalzinho da escola sabatina, nos 5 minutos missionários. Aí os irmãos têm a oportunidade de contar para os outros irmãos da igreja o que foi feito no sábado anterior. Isso motiva até as outras unidades a fazerem a mesma coisa. Porque esse movimento ele precisa acontecer. Isso. E até assim, você falou de motivar, né? Porque a gente sabe que a realidade a gente tem um desafio, né? De membros, a maioria dos membros, eles não se envolvem em ações missionárias. Então, a gente estava até conversando com uma amiga aqui nos bastidores e ela diz, às vezes a gente marca uma ação missionária à tarde, 3 horas, não aparece ninguém. Por que isso? Vocês enxergam onde poderia estar aí a problemática disso? Claro, tem vários fatores, né? Mas o que a gente poderia destacar aqui, até para a gente pensar em algo que possa mitigar isso? Primeiro, a gente deve trabalhar nas classes, porque a interação fica mais próxima. E o professor, dentre todos os líderes, é o que passa mais tempo com o membro. E é muito mais fácil você trabalhar com uma quantidade menores do que
maiores. Então, ali é uma classe com 12, no máximo 15 pessoas, você consegue interagir melhor do que com grandes quantidades de pessoas. E ali ele vai ter maior interação, vai estreitar os laços, e aí ali, trabalhando a liderança direto com eles, a gente já vai conseguir ter um próximo passo. Porque quando a gente tem um amigo, fala assim, vamos ali tomar um sorvete, você vai. Agora sozinho, eu queria um sorvete, mas eu não vou. Agora, quando você tem alguém que te incentiva, você vai. Então, o líder, ali ele já começa a fazer essa parte. Mas já foi trabalhado esse líder aonde? Na classe dos professores. Já foi trabalhado ali, já foi feito o planejamento de como ele iria agir. E aí é aonde entra também o trabalho dos treinadores, de missionários, que a gente também ajuda as igrejas, os professores, nessa parte de treinamento, para que eles também se sintam motivados. Então, Deus preparou todo um caminho, né? Aí, respondendo diretamente a sua pergunta, aproveitando o gancho aqui da Renata, quando a unidade da escola sabatina, quando a escola sabatina como um todo não faz isso que ela acabou de mencionar, aí as pessoas geralmente tendem a terminar o culto, ir embora para casa, vamos dormir, vamos fazer outra coisa, menos sair para cumprir o ID e ações de pastoreio. Então é por isso que é preciso o movimento acontecer, por isso que a liderança da unidade, a liderança da escola sabatina, precisam desenvolver esse movimento para que as pessoas consigam ir junto. Eu acho que o pontapé inicial talvez seja o sábado missionário, Pontapé. porque ele é um sábado. Então, ali já está planejado. Então, ali elas vão sentir o gostinho do que é a missão. E eu acho que os outros dias vão, consequentemente, vir, porque vai tomar gosto por aquilo, vai animar para aquilo, e aquilo vai virar algo mais frequente na rotina, né? Perfeito o que você falou. Sábado missionário é um marco, uma vez ao mês. Só que tem unidades que gostam tanto da atividade desenvolvida no sábado missionário que saem às ruas nos sábados seguintes também, até porque a demanda aumenta. Tem mais pessoas para visitar, mais pessoas para atender. Então acaba sendo um movimento assim sabático. Sim, sim. E vocês falaram um pouquinho dessa questão da tarde missionária, né? Quais atividades, Renata? Você tinha começado a falar, e aí eu quero retomar isso. Quais atividades podem ser feitas numa tarde missionária? A gente pode adaptar essas atividades com a realidade da igreja, mas existem várias propostas. A gente pode fazer como já foi falado, né? Igual eu falei, vai na rua, vai orar por alguém, oferecer uma simples oração. A gente tem um material, a igreja tem um material que é a pesquisa de oração. Você sai, faz ali. Se a pessoa se sentir motivada, ela coloca o contato dela, já fica um contato melhor para você oferecer um estudo posteriormente. Você pode fazer a visita diretamente, de porta em porta. Você pode visitar aquela pessoa que está doente, há muito tempo não consegue frequentar a igreja. Você pode visitar os interessados. E aí, essa lista de interessados fica na igreja, então a gente já consegue também esses contatos previamente. Também a gente pode usar o cartão de presença. Atrás dele, se a gente der uma olhadinha, tem várias coisas que a gente pode fazer. Opções ali de ideias, várias né? opções para a gente poder fazer nessa tarde missionária. Você acha que é válido também a questão da ação social junto com a parte missionária? É válido. A gente tem várias ações sociais com vários departamentos da igreja, a gente pode trabalhar junto também. Isso também faz com que o bairro conheça a igreja e a igreja se mostra como pode ajudar. E aí ali tem que ter um propósito. Tudo que a gente vai fazer na parte missionária tem que ter um propósito. Não pode ser somente para oferecer roupa, alimento e pronto. Tem que ter um propósito. Qual o seu propósito? Levar a missão. Então ali você vai oferecer também oração, vai oferecer também um estudo, você vai oferecer também que a pessoa traga o filho para os aventureiros, para os desbravadores. Então tem que ter um propósito. Sem propósito, a vida não tem continuidade. Como o Eduardo falou, fica parada. A igreja fica parada. Eu fico muito empolgado quando eu ouço isso, que a Renata acabou de mencionar, as ações missionárias de rua, as ações sociais, né? Você imagina uma ação social envolvendo ASA, essa unidade pode fazer, a unidade pode articular isso com a direção da Escola Sabatina, envolvendo ASA,
para atender as pessoas nas suas necessidades, envolvendo o Clube de Desbravadores e Clube de Aventureiros, fazendo uma atividade de divulgação e até de demonstrações de atividades que eles desenvolvem para atrair jovens, adolescentes, crianças e outras ações mais. Nossa igreja é uma igreja muito rica em termos de ministérios. Até o Ministério da Música pode participar. Imagina numa ação social cheia de tendas, ou algumas tendas, uma ação social sendo feita ali e o Ministério de Louvor da igreja cantando, tocando a música. Então, vários departamentos podem se envolver e tornar a igreja viva, fora das quatro paredes, como nós comentamos na aula passada. Então, as atividades das tardes missionárias não precisam ser somente de pastoreio e de missão propriamente. Pode ser uma atividade para que a comunidade, para que o bairro conheça a igreja de verdade. Ali tem uma igreja adventista, ali tem um povo que faz um trabalho de rua muito legal, inclusive já fui atendido por eles. Porque às vezes é uma estratégia para você alcançar algumas pessoas que não, por exemplo, não receberiam uma visita. Posso te visitar para estudar a Bíblia? Às vezes a pessoa fica receosa. Então, através de ações, né, que trazem benefícios para a comunidade, como ações de saúde, ação mesmo de solidariedade, acaba sendo uma porta de entrada para o coração daquela pessoa, né? Como eu disse, tudo tem que ter um propósito. E o nosso propósito aqui na Terra é levar o Evangelho. Então, a gente tem que levar tudo que a gente for fazer para o próximo com esse objetivo. Jesus alimentava e depois oferecia o Evangelho. Jesus ajudava, curava e depois oferecia o Evangelho. E a gente também. E, Danilo, quem são as pessoas que a gente pode alcançar imediatamente, assim, com essas ações? Aí tem uma lista bastante, né? Extensa, né? Tem questão da lista dos afastados, como foi dito aqui. Tem uma lista importante também, que é dos alunos da Novo Tempo, né? Tem as pessoas que estão enfermos. Então, tem diversas ações. Tem também o pessoal que está estudando a Bíblia. Que está estudando a Bíblia. Foi até bom o interessado que estuda a Bíblia da Bíblia. E até o interessado que visita a igreja. Tem interessados que visitam a igreja, mas ainda não estão estudando a Bíblia. Então, pode ser uma oportunidade de um grupo a ser alcançado também, né? Sim, então, tem diversas pessoas que a gente pode, naquele momento, alcançar essa listagem, né? E você acha, com a sua participação nas tardes missionárias, né, como que a sua experiência como professor foi melhorada? Foi, assim, particularmente a questão do pastoreio, né, do cuidado do professor com o aluno, né, do cuidado da preocupação se ele está estudando a Bíblia, né, se ele está bem, se ele passou a semana bem. Eu prezo sempre pelo relacionamento. Eu acho que isso é muito importante, entendeu? O professor, ele tem uma visão ampla da sua unidade, né? Ele tem mais tempo, né, com a sua unidade. Então, ali, a questão do relacionamento dele com o aluno, né, do pastoreio, isso é muito importante. Isso muda a pessoa, né? E a gente já está partindo aqui para o final da nossa aula. Eu queria que o Eduardo contasse para mim brevemente uma história marcante a partir das tardes missionárias. Tem alguma coisa que te marcou, um testemunho ali interessante? Sim. Nós temos o testemunho da unidade que foi visitar uma irmã nossa, afastada da igreja por muito tempo, coisa assim de 3 anos, que não queria mais ouvir falar o nome Adventista Sétimo Dia. E nossos irmãos bateram lá na porta da irmã. Ela, quando atendeu, ela achava que era um entregador de fraldas, porque ela tinha pedido por telefone fraldas à farmácia. E quando ela viu, ela ficou assustada, mas os irmãos ali com um jeitinho especial, com o Espírito Santo atuando também, né? Porque não fazemos nada sem oração, né? E ela acabou abrindo as portas da casa dela, conversa vai, conversa vem, ela chorou muito, chora vai, chora aqui, chora ali, reclama daqui, reclama dali. Os irmãos pacientemente ouviram, oraram com ela, cantaram com ela. O pai dela, que não era adventista, foi feito um apelo a ele para começar a estudar a Bíblia. Ele aceitou. Coisa de 2 meses depois, ele estava batizado e ela, a irmã Rosana e a filha voltaram para a igreja. Legal, amém. Esse foi marcante mesmo. Bom, e para finalizar agora, Rê, eu tô chamando você de Rê porque eu já tô assim, muito feliz, porque eu tô amando a minha unidade aqui, viu? Já viramos amigos. E é assim que deve ser mesmo, né?
Renata, eu queria que você falasse para mim um pouquinho, na verdade, desse um conselho para os professores, um conselho final, assim, o que você falaria? Olha a responsabilidade de fechar. A responsabilidade é grande. Falaria, professor, torna a sua unidade como amigos de oração. Confia neles, que eles vão estar ali orando com você, e aí a sua unidade vai estar fortalecida. Transformando a sua unidade em amigos de oração, vocês vão ver que Deus vai atuar grandemente, grandes bênçãos vão recair sobre você, sobre a sua unidade e sobre a sua igreja. Posso completar? Pode. Muito importante isso. Oração. Amigos de oração, unidos em oração. Mas mais importante ainda é ação. É preciso planejar, organizar a sua unidade para ela estar nas ruas, nos lares, com você. Isso aí vai mudar a história da sua unidade. A parte espiritual vai ser fortalecida, você pode ter certeza, e vamos ter muitos resultados para o reino do nosso Senhor Jesus. Muito bom. Gente, amei estar com vocês aqui nessas 2 aulas, Lógico. agradeço. Quero visitar já a igreja lá, conhecer um pouquinho o trabalho. Foi um prazer estar com vocês e eu tenho certeza absoluta que as experiências de vocês fizeram diferença nas pessoas que estão assistindo esse curso, sem dúvidas, que vocês continuem com esse trabalho. E quero já te convidar para a próxima aula, que nosso estudo continua, é a 3ª aula, que nós vamos entrar um pouquinho no assunto das duplas missionárias. Te espero lá!